Olha, eu estou torcendo pelo Trump, né? Eu já disse isso aqui, inclusive, várias vezes. Mas eu quero dizer com toda a sinceridade para vocês o seguinte: eleito Trump, ou eleita Hillary Clinton, pouca coisa vai mudar aqui no Brasil. Os americanos nessa campanha eleitoral, eu acho que pela primeira vez simplesmente ignoraram a América Latina, ignoraram o Brasil completamente. A discussão estava muito centrada era nos interesses, como dizia o Brizola, dos Estados Unidos. De modo que também, ganhando um, ganhando outro, as coisas não vão mudar muito aqui no Brasil. Eu estou falando aqui com vocês nessa terça-feira, dia 14, são 14 horas e 16 minutos, início da tarde de terça-feira, dia 8 de novembro. Então, as eleições americanas estão pela metade, né? Agora, nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, provavelmente nos dias seguintes, quando vocês me verem e me ouvirem aqui, já saberemos o resultado. Até agora não deu para saber direito ainda, porque o que a mídia americana é muito diferente da mídia brasileira. E a mídia brasileira, estou falando das tradicionais, a maneira com que eles estão tratando esse processo eleitoral é alguma coisa assim espantosamente safada, né? Porque essa Globo News, então, e a Globo aqui no Brasil, a Boechat também lá na Band, está insuportável ouvir os seus comentaristas, os seus repórteres, os seus editores, porque até parece que eles vão votar nas eleições dos Estados Unidos. Eu posso dizer para vocês assim, como eu estou dizendo, eu estou torcendo pelo Trump, eu vou dizer quais são as minhas razões. Mas eles não dizem isso, eles ficam dando uma de independente. Eu até já disse para vocês aqui várias vezes, de imparciais, né? Eu já disse várias vezes aqui para vocês o seguinte: independente eu sou, mas não sou imparcial. Não sou imparcial, sou só independente. Mas eles não, eles querem dar uma de imparcial e de independente. Então a Globo News principalmente, e a Globo, né, a Band, a mídia, enfim, lá nos Estados Unidos, a CNN, Washington Post, o New York Times, né, eles ficam torcendo de tudo. Eu ouvi, inclusive, nesta terça-feira, perto do meio-dia, aqui uma repórter que a Rádio Gaúcha da RBS mandou para os Estados Unidos para cobrir as eleições lá, e ela estava se referindo a uma entrevistada dela aqui, de Miami, sobre as eleições. E aí ela perguntou para a entrevistada se a senhora ela achou que ela não era americana, e perguntou para ela: qual é a sua nacionalidade? Ela disse: eu sou americana. Disse: mas como? A senhora não parece americana? Não, eu vim da Nicarágua, minha família é da Nicarágua, mas eu consegui o green card aqui, eu sou americana e defendo os interesses dos Estados Unidos. E a repórter da Rádio Gaúcha, então até meio contrariada, perguntou: a senhora vai votar em quem? Ela disse: eu vou votar no Trump. Disse em Miami, hein? Olha, em Miami, hein? Aí a repórter perguntou para ela da Rádio Gaúcha: mas o Trump está contra vocês. Ela disse: contra mim não. O Trump não é contra os imigrantes legalizados nos Estados Unidos, ele é contra a imigração ilegal desses bandidos, traficantes, assassinos, pedófilos, que entram através das fronteiras para fazer bandidagem aqui nos Estados Unidos, sem green card, sem legalização, sem nada, porque cabe aos Estados Unidos, é do seu direito, como a qualquer país, escolher quem eles querem como cidadãos do seu país, né? Essa é então a repórter até disse assim: você veja que atitude egoísta, abre as fronteiras para quem quiser e está acabado, esculhamba. Essa é a mentalidade que a gente encontra na maioria da mídia aqui tradicional no Brasil, nos Estados Unidos. Essa é a cabeça deles. Essa repórter é uma eleitora evidente da Hillary Clinton, quer dizer, seria se votasse nos Estados Unidos. Então está insuportável ver isso aí. As pesquisas, então, não, mas a Hillary está ganhando por 90 mil votos em 130, 140 milhões de eleitores, vai ganhar por 90 mil votos. Ela está dizendo isso agora, quer dizer, não dá nem o benefício da dúvida, já fica escolhendo o lado que vai tomar. Bom, em relação ao Trump, né, talvez piore um pouquinho aqui para o Brasil o Trump do que a Hillary. Por que razão? Porque ele vai ter uma atitude muito mais nacionalista, digamos assim, conservadora, é a onda azul. Ele vai tratar de proteger
os interesses dos Estados Unidos, como nós devemos tratar de proteger os nossos aqui no Brasil, como qualquer país trata de proteger o seu, como a Inglaterra há pouco num plebiscito fez ali, decidindo sair da União Europeia. Essa é uma onda universal que está acontecendo agora, né? E, sobretudo em função dessas grandes imigrações, ondas de imigração do Oriente para o Ocidente. Então as pessoas estão no Ocidente, nós todos estamos cada vez mais preocupados com isso aí. Olha, nós temos que defender os nossos interesses. Então, primeiro, talvez a gente se prejudique por posição, porque essa posição do Trump me leva assim, à crença de que, por exemplo, em relação à China, eles vão endurecer com a China, né? E se a China desacelerar o crescimento que está tendo, hoje é o nosso principal parceiro comercial do Brasil, nós vamos ter problemas ali na nossa balança, né, com o exterior. Bom, mas esse é apenas um dos aspectos que eu queria colocar para vocês. Os outros todos são aspectos relacionados com, eu diria assim, com a boa política, né? Porque aquelas raposas de Washington lá, esse pessoal todo, como aqui no Brasil também, já deu o que tinha que dar, né? São novos tempos, é a onda azul, né? Então essa onda azul se caracteriza exatamente por, primeiro, proteger os interesses dos seus próprios locais. Em segundo lugar, uma atitude muito mais conservadora, portanto, realista, de acordo com aquilo que nós chamamos de... A esquerda costuma chamar de moral e bons costumes nossos, né? Que é o que? É privilegiar o casamento entre homem e mulher, né? É ser contra o aborto, é ser contra a pedofilia, enfim, respeitar os valores da sociedade, até porque a gente vai ter que permanecer nesse nosso mundo enquanto a gente consegue viver. Então, senhores, por todas essas razões aí, eu sou favorável a isso aí, né? Agora, quando se tenta demonizar o Partido Republicano dos Estados Unidos e o próprio Trump, eu quero lembrar aqui para vocês uma conversa que tive hoje de manhã com uma pessoa que estava até um pouquinho na dúvida, assim, sobre os republicanos, né? Eu quero lembrar para vocês 3 coisas, 3 episódios de republicanos. Quem acabou com a escravidão nos Estados Unidos foram os republicanos, o partido do Donald Trump, foi o Lincoln. O Lincoln era republicano, os democratas eram contra, a favor da escravidão. Depois, quem abriu a China e que permitiu a China alcançar os padrões que está alcançando hoje de desenvolvimento econômico, quem foi lá na China e tirou ela do isolamento, aquele país comunista, era o Mao Tse Tung ainda, foi um republicano, o Richard Nixon. Não sei se vocês estão lembrados disso. Foi o Nixon que abriu o mundo, a China para o mundo e que permitiu ela chegar a esse grau de desenvolvimento que chegou hoje, né? Quem acabou com a Guerra Fria e acabou com o comunismo no mundo foi outro republicano, o Ronald Reagan. Vocês sabiam disso? Não sabiam, né? Pois bem, então, antes de achar que o mundo vai acabar com Trump, é bom saber que a onda azul chegou aí para ficar. De vez em quando isso acontece na humanidade, né? Quando esses canalhas, tipo da Hillary Clinton e dos democratas dos Estados Unidos, seus aliados em tudo que é parte do mundo, enquanto eles pregam a permissividade máxima possível em tudo, tem gente que está pensando na sua própria sobrevivência e na sobrevivência da humanidade, né? É isso, mas não esperem demais não, do que vai acontecer nos Estados Unidos, isso pouco vai nos afetar. Nós temos que apostar muito em nós mesmos, na nossa capacidade de mudar as coisas, né? E tem coisa para mudar aqui. Temos que aprender a servir pelo menos cafezinho de acordo com aquilo que a gente pede, né? E paga. Nem isso nós conseguimos fazer direito aqui no Brasil.